versículo 1. Se alguém viu meu óculos por aí, se não viu, não tem problema, mas se viu, me ajude. Vou ler ali. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Como é que está escrito o Espírito? Maiúsculo ou minúsculo? É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Amém? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quem tentou não foi o Espírito Santo, mas quem levou foi o Espírito Santo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Interessante porque ele não teve sede. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. É necessário entender que tudo que ele passou, pagou, ele precisou pagar como homem. Mas o que ele fez como filho de Deus, como Deus. E jejuar 40 dias e 40 noites é possível. É possível. Para Jesus, como Deus, é totalmente possível. Mas para Jesus, como homem, era necessário que pelo menos ele bebesse água. E algumas vertentes acreditam que ele bebia água, e eu também. Se no céu chegar e mostrar, dizer, olha, ele nem bebeu água nem comeu, eu vou estar bem feliz de estar lá e saber disso lá. A minha crença me diz que ele bebeu água, porque aí diz que ele teve o quê? E não teve sede. Porque ele pagou como homem, ele jejuou como homem. Que é um jejum absurdo, né? 40 dias sem comer. Eu estou um tempo sem comer algumas coisas, eu e algumas pessoas ousadas aqui. E a gente sabe como tem hora que faz falta. Então, o tentador, verso 3, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Diga comigo, está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Ele citou Isaías: e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com seu pé em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito. Diga, também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Vem cá, Jesus, vem cá, bigode, solta essa câmera aí, vem orar por mim. Tem unção nessa barba aí. Amém, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo momento que já tivemos, Senhor. Já te louvamos, já agradecemos o Teu nome, Senhor. Agora, Pai, nos prepara, Pai, para escutar aquilo que Tu queres que nós escutemos, Pai. Guia o Teu Filho, Senhor. Que a partir desse momento, Pai, não seja mais Ele que fale, mas assim Ele sendo usado pelo Espírito Santo, Pai amado. E é assim que eu te oro, que eu te agradeço. Amém. Você pode sentar.
A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, aproximando-se o diabo, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Quando a gente lê esse texto, às vezes, é uma passagem tão poderosa, mas com uma linguagem tão simples, que além de ser facilmente compreendida, porque está claro o que aconteceu aqui, só que alguns detalhes passam batido, por causa do poder de uma palavra tão simples. Jesus tinha essa capacidade de, mesmo sendo Deus, detentor de todo conhecimento, o Senhor de todas as coisas, por amor, por graça, por misericórdia, pegar algo bem simples e com esse algo simples nos apresentar o reino. Só quem conhece muito de algo consegue fazer isso. Só quem vive esse algo consegue fazer isso. E Jesus fala do céu, do reino de Deus, da graça, do amor, do Pai, com a intimidade de quem é filho. E por isso, lê o Evangelho, lê os Evangelhos, e ouvir e ver Jesus falar, é entender qual é o chamado da nossa igreja, qual é o chamado de você como filho de Deus. É levar a luz de forma simples aqueles que às vezes ninguém presta atenção nele, ninguém dá tempo de qualidade a ele. E esse texto, ele já foi muitas vezes, momento de reflexão, momento de oração na minha vida. E hoje, diante de tudo que a gente está vivendo na minha casa, foi com esse texto que eu me acordei. Um sono difícil, mas foi com esse sono, com esse texto que eu me acordei. E eu queria falar hoje sobre: seja ousado na sua fé. E a palavra ousadia deixa algumas pessoas confusas, achando que ousadia significa loucura, que ousadia significa fazer aquilo que eu quero, tendo a certeza que Deus vai suprir só porque eu quero. E é desse texto aqui, Mateus capítulo 4, que nós vamos aprender 3 princípios de uma fé ousada. De uma fé que muda a perspectiva, de uma fé que direciona passos. Eu conheço muita gente que é conhecida pela beleza que tem. Alguns que são conhecidos pela formação que tem. Ali é doutor fulano, doutora ciclana, aquele ali é nutricionista, aquele ali é professor, aquele ali é músico. Mas como é maravilhoso quando alguém diz assim: aquele ali é um homem de fé. E parece que o tempo está passando e a gente está ouvindo cada vez menos essa frase. Onde o teu cartão de visita não é o que você diz, é quem você é. Porque você não pode dizer a alguém: você é um homem de fé, pelo nome que você tem. Até porque tem muitas pessoas que a fé dele só se estabelece quando ele passa da porta da igreja para dentro. Lá fora ele é agente secreto. Lá fora ele é um personagem. Ou aqui dentro ele é um personagem. Existe uma dicotomia aí, se ele é o que a gente vê aqui dentro ou se ele é o que a gente vê lá fora.
E eu até entendo isso, quem está dando os primeiros passos na fé. Porque eu sei como foi difícil dizer aos meus colegas na usina São José que agora eu era crente. Erlânio não, Erlânio foi criado na igreja, nasceu na igreja, apanhou na igreja, inclusive, de mim. Na hora de brincar de cuscuz. Quem aqui já brincou de cuscuz? Não levanta a mão não, para ninguém lhe condenar. Não levante a mão. Eu só perguntei. Eu não mandei você se identificar. Talvez alguém agora ficou chateado porque você brincou dessa brincadeira de não crente. Porque na hora não tinha irmão, não tinha primo. Tu tinha? Derrubou aquele palito, irmão. Misericórdia. E Erlane, que gostava de botar a calça aqui em cima, difícil de correr. Não, eu batia pouco, porque era meu primo, eu só dava tapa. Murro não, murro eu deixava para os outros. Cadê ele? Te amo, Erlane, estou te vendo não, mas amo você. Não invento de descontar não, viu, que eu não posso revidar mais não. Tem que dar o outro lado agora. Me converti. As pessoas são conhecidas hoje pelo atributo que tem, pela formação que tem, pela beleza que tem. Mas eu conheço muita gente que é pela fé que tem. Tem muitas pessoas que estão conosco aqui, que eu vi a fé nascer, que eu vi ele crescer em graça. E hoje quando eu vou falar dessa pessoa para alguém, que é comum conhecê-la com alguém, com outra pessoa, eu falo, servo de Deus, serva de Deus. E você não tem noção, é uma tocha acesa. E pensa como eu gosto de falar essas coisas. E é formado em quê? Sei não, eu até sei. Mas primeiro dizendo, mas serve a Deus de um jeito que você não tem noção. E depois começa, eu lembrei, trabalho em tal coisa. Porque o mundo precisa entender que eu até sou professor aqui, mas lá no céu eu sou filho. Então aqui também eu sou filho. O ensino meu fica aqui. Eu vou ensinar quem lá em cima, hein? Mente renovada, corpo transformado. Eu só quero saber de dar voadora quando eu chegar no céu. Olhar para Jesus, ó. Olha Jesus, eu sei voar. Estou preparado para isso. Quando chegar o dia, viu, Cléo? Agora não. Ficou chateado um dia desse. Ser conhecido pela fé é entender que se alguém tem como nome um homem de fé, é porque a prática dele, a atitude dele, a fala dele transpira a fé. E às vezes a gente acha, não a gente que está na igreja, mas o pessoal que está lá fora, que quem está aqui dentro não passa por problema, não sente dor, não se fere, não se machuca, não fica enjoado, não fica triste, não tem conta para pagar, não tem boleto para pagar. Era ótimo se não houvesse boleto para pagar, mas tem. Então os boletos que vencem no final de semana que a galera podia pagar antes, né? Mas, ou melhor, pagar depois, né? Mas fica para pagar antes. Por que o boleto é assim? Eu não sei. Jesus, ele é apresentado no capítulo 4 como alguém que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Existe uma grande diferença entre provação e tentação. São dois universos diferentes. Provação tem a ver com trazer a realidade do que está dentro de nós e nós não conhecemos. E como assim, pastor? Está dentro de nós, porque Deus colocou algo em nós e a gente não conhece ainda. Então ele está nos provando. Provação não tem a ver com colocar você em uma situação que você não consegue vencer, não. Provação tem a ver com Deus permitir que algo aconteça, para que você se reconheça como filho e como filha. Isso é provação. Tentação é diferente. Tentação não vem de Deus. Tentação vem do diabo. A tentação tem como único
propósito nos destruir, nos afastar, nos tirar da graça. No capítulo 4, versículo 1, Jesus é levado pelo Espírito Santo para que o diabo o tente. Não é para que Deus o prove, é para que o diabo o tente. E o enredo fica ainda mais poderoso se você consegue entender o que veio antes desse texto. Capítulo 3, verso 13. Olha o que está acontecendo no capítulo 3, verso 13. Põe aí, minha filha. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de ser o quê? Leia ali. Batizado. No capítulo 3, versículo 13, Jesus foi batizado. No capítulo 4, versículo 1, Jesus foi tentado. E na hora do batismo, estava lá João o Batista. O sobrenome de João não era Batista. Batista é porque ele batizava. Batismo. João, aquele que batizava. Estava lá João, aquele que batizava. Estava lá os discípulos de João. Estava lá uma galera imensa sendo batizada. Aí lá vem Jesus. E quando Jesus chega, o Espírito Santo em forma de pomba voa sobre ele. Uma voz que vem no céu diz o quê? Este é o meu filho. Filho amado. No capítulo 3, versículo 13 até o versículo 15, Jesus é batizado e chamado de filho. No capítulo 4, versículo 1, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E quando chega lá, o diabo resolve tentar a fé de alguém que realmente tinha fé. Porque se nós somos cristãos, imitamos a Jesus, o modelo de fé é Ele. E para eu ser vitorioso como cristão, a minha fé tem que imitar a dele. Sim ou não? Todo mundo entende isso? Amém, então. Quando, no verso 1, no verso 2, diz que depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O diabo esperou um momento de fragilidade de Jesus. Aqui não diz que assim que Jesus chegou, o diabo tentou. Porque ele tinha acabado de ser batizado. Veja como o inimigo ele é estratégico. Ele tinha acabado de ser batizado. Tinha acabado de ouvir do céu: este é o meu filho. Aí o Espírito leva ele para o deserto. E lá começa um jejum. De quanto tempo? Até a luz se apagou. Glória. Santo é. Aleluia. Eu já é quase que eu gritava maranata aqui. Se eu visse um barulho, eu já estou pronto para subir. 40 dias depois, o diabo diz: está frágil. Se eu tenho uma oportunidade, é agora. Quando a Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor, quem anda ao derredor está fazendo o quê? Bora, igreja inteligente. Quem anda ao derredor está fazendo o quê? É ou não é? Quem anda ao derredor
está procurando a fragilidade, está procurando como dizimar, como acabar, como destituir. E a única coisa que o inimigo viu em Jesus, não de brecha, mas de fragilidade, foi a fome. E quando viu a fome, ele se apresenta. E veja como ele, sendo sujo, usurpador, tentador, ele se aproxima. Isso me ensina algo. Que eu preciso ter cuidado com aquilo que está frágil em mim. Porque a hora que o inimigo se aproxima é quando a fragilidade é exposta. Todo mundo entende isso? Eu preciso ter cuidado se a minha fragilidade é no caráter, se a minha fragilidade é no trabalho, se a minha fragilidade é no ministério, se a minha fragilidade é nos negócios, se a minha fragilidade é na internet, se a minha fragilidade é no relacionamento, se a minha fragilidade é na hora de mentir, de falar a verdade, se a minha fragilidade é na hora de honrar com meus compromissos. Porque na hora que a fragilidade se apresenta, o inimigo, epa, estou aqui. E quando o inimigo se aproxima de Jesus, ele começa questionando o que Deus falou a respeito dele. O que foi que Deus falou a respeito dele na hora do batismo? Este é o meu. Esse é o meu. Você já prestou atenção como é que o inimigo se apresentou para Jesus? Vê se ele disse: bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o diabo. Ele começou a questionando o que Deus falou a respeito dele. Se você é o Filho de Deus, e por que o inimigo falou isso? E por que o inimigo se apresentou assim? O que é que ele viu para poder dizer isso? O que motivou essa palavra de questionamento sobre quem Jesus era? Foi a brecha? Lógico que não, Jesus não deu brecha. Foi a fome. Foi entender que Jesus estava com, diga, fome. A estratégia do inimigo foi colocar em xeque a necessidade fundamental de um corpo, que é o quê? O alimento. Só que a fé de Jesus era ousada. Diga amém. E quem tem uma fé ousada, crê em um Deus que supre. Foi um aleluia tão pequeno que eu acho que aqui ninguém nunca foi suprido por Deus. Quem aqui na pandemia perdeu tudo? Quem perdeu tudo e continua aqui? Você crê num Deus que supre? Só que o inimigo sabe como isso dói. O inimigo sabe como a gente fica frágil. Ele não vem questionando, tu está com fome, é? Não. Ele vem questionando o que Deus falou a teu respeito. Porque a fome ele está vendo que você está. E se perguntar, você está com fome, você diz, estou. Você vai mentir? Mas ele vem questionar se o Deus que você segue se te supre. E o jogo de palavras aqui foi de um estrategista. Olha, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O diabo se apresenta e diz: me prova que tu és o filho de Deus. Tu não está com fome, né? Olha a pedra aí, transforma em pão. Em outras palavras, tu não tem poder para fazer? Faz. Tu não tem capacidade e conhecimento para resolver, né? Resolve. Tu não tem conhecimento suficiente, influência, usa.
Só que quem a fé está estabelecida em Deus, quem crê num Deus que supre, age mediante a voz de Deus e não a voz do inimigo. Ele não negocia princípios. Ele não se permite ser direcionado por outra voz, a não ser a voz de Deus. Será que seria algum pecado Jesus transformar pedra em pão? Lógico que não. Por que seria? Se ele é o dono de todas as coisas. A matéria foi feita por sua própria voz. Sabe onde é que estaria o erro aí? Em Jesus fazer algo porque o inimigo quer. Aí você, glória a Deus que eu não tenho feito nada que o inimigo quer. Ei, e quando tu tem condição de dar uma resposta dura, que vai acabar com alguém, você dá? Você acha que é Deus que mandou você fazer isso? E quando você tem autoridade para ferir alguém e fere, você acha que foi Deus? E quando alguém te machuca e tu se vinga, tu acha que foi Deus? E quando você pode fazer algo bom e não faz, você acha que não faz porque você adora a Deus? Bora, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus dá a resposta de quem tem uma fé em um Deus que supre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de onde? Põe o texto, por favor, para mim aqui. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Veja se o problema estava no pão. O ser humano não viverá só de... Por acaso ele está dizendo que o pão não é necessário? Não, ele disse apenas que não só de pão viverá o homem, mas de toda. Eu posso até viver sem pão, um dia, 2, mas sem a palavra nem um segundo. Não, esse amém tem que ser mais forte. Talvez uma atitude minha agora, de justiça, traga uma represária, que eu não seja capaz de honrar com algum compromisso financeiro. Mas se é para desagradar a voz daquele que está dizendo, se posiciona, faz, adora, serve, continua, acredita. A resposta para a tentação do inimigo é: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra daquele que vem do céu, eu me mantenho nela. Quantos creem numa fé? Quantos têm uma fé que supre? Essa fé que supre, que faz a gente comprar o que a gente não pode pagar. E isso não é loucura, é direcionamento. Porque ninguém nunca me ouviu falar aqui que eu moro numa casa e vou comprar outra. Alguém já me ouviu falar isso? Sabe por que não? Se eu pudesse fazer, eu faria. Só que o meu momento agora não é de comprar uma casa. Meu momento é de fazer uma igreja sem um centavo do bolso. Para isso, né? Para isso. Dinheiro para isso eu não tenho, não. O Senhor não me disse, compre um apartamento. Não, o Senhor disse, construa uma igreja. Aí na hora que você vai procurar o recurso, Senhor, se o recurso for o meu, mal dá para fazer o muro. Só que a palavra é, nem só de pão viverá o homem, mas ele vai viver de toda. Repita comigo, de toda. Mais forte, de toda palavra que vem de Deus. Então a primeira característica de uma fé, de uma pessoa ousada, é ter uma fé que supre. Num Deus que supre. Num Deus
que faz, num Deus que tem. E essa fé que supre, ela tem que ser manifesta na hora da escassez. Ela tem que ser manifesta na hora da fragilidade. Na hora que parece que a porta se fechou, você, ei, eu creio num Deus que supre. Num dia de quinta-feira nós estávamos, não tinha ainda aqui na igreja quinta-feira do clamor. A gente nem estava aqui ainda. Eu acordei pela manhã com uma dívida de 14 mil reais. Dívida que eu não fiz. O câncer fez. E eu precisava de 14 mil reais para pagar a cirurgia de Cleo. Mesmo tendo plano de saúde, mesmo tendo, eu precisava de 14 mil reais para pagar. Eu não sei o que eu paguei com esses 14 mil. Era o que tem que pagar? Prótese, cirurgião plástico, bom, essas coisas. Eu disse, eu não tenho. Mas o direcionamento foi muito claro. Eu vou suprir. Só que passar no deserto é sentir o calor, entendeu? Sentir o sol, desidratar um pouquinho. Mesmo sabendo que o texto que está escrito no meu café aqui, o Senhor tem um caminho no meio. No meio quer dizer que eu vou passar, vou chegar do outro lado. Mas no meio o negócio é difícil, a gente sente o vento, a gente sente tudo. Sente ou não sente? Pronto, eu acordei naquele dia sentindo tudo. Angustiado, triste, desanimado. Mas não parado, destruído. Perto das 9 horas da manhã eu recebo uma ligação. Olha, a gente liberou uns valores que são teus aí. Fiz, amém. Eu pensei, 14. Eu já estava devendo dinheiro, só um bocado de coisa relacionada a essa doença. Fiz, de 14, deve ter uns 3 lá. Quando olho na minha conta, quanto tinha? 14. Deus não fez? Só que antes de fazer, o que foi que Deus tinha me dito? Eu supro. A cirurgia estava marcada. Eu marquei a cirurgia sem o dinheiro para pagar. E eu não pedi a ninguém. Eu não saí de porta em porta. E não tem vergonha. Não teria vergonha de pedir, não. Pediria, se fosse necessário. Só que o direcionamento dele foi: eu supro. E não tem nada maior nessa terra do que o eu supro de Deus. Quando você ouvir, se você já ouviu, creia. Não permita que a fragilidade tire de você o que Deus falou a teu respeito. Porque com Jesus foi: você é meu filho. E o diabo disse: se tu for filho. Aí Jesus responde: eu sou tão filho que eu não dou ouvido à tua voz, eu dou ouvido à voz dele. Porque a maior característica de um filho, sabe o que é? Faz 2 semanas que eu não escuto mais a voz do meu pai. Mas se ele estivesse aqui, chamasse pelo meu nome, eu reconhecia a voz dele. Sim ou não? Pode ter 200 homens. Se cada um falar meu nome uma vez, eu sei quem é a voz do meu pai. Imagina Deus. Ah, pastor, estou meio confuso. Aprofunde a sua identidade de filho, que a confusão vai embora. Porque quem escuta a voz do pai não se confunde com a voz de mais ninguém, inclusive com a sua própria voz, com o seu próprio interesse, com o seu próprio coração, com o seu próprio ímpeto. A voz de Deus, ela é maior. Uma fé que supre. Não é a minha fé, mas é o motivo da minha fé. O Deus que supre. Jesus responde: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse:
se você é filho. De novo. Jesus com fome, porque não tinha comido ainda. Agora leva ele lá para cima e diz: tu não está me provando nada, tu não é nada. Se tu é filho, te joga daqui. Ainda usou a palavra de Deus, porque está escrito. Eu vou abrir um parêntese aqui. E se você ficar triste comigo, ore por mim. Saia daqui, passe 1 hora orando para esse sentimento de tristeza que vai abrir agora sair. Porque se eu estou falando, foi o Senhor que mandou eu falar. Não é uma vergonha o diabo saber mais da Bíblia do que a gente? Não é uma vergonha a gente fazer 200 encontros e nenhum deles a Bíblia ser o foco do encontro? Nessa igreja não. Se você vem para aqui, todo dia tem Bíblia, todo dia tem palavra. Se está ensaiando aqui é Bíblia, se está dançando aqui é Bíblia, se tem uma coreografia, um caba vestido de capeta, tem Bíblia. Foi assim ontem, foi ou não foi? Quem estava aqui no Dunamis? Porque quem é que vai para o meio de uma tempestade, no meio do negócio que você não sabe, sem pelo menos uma bússola para dizer para onde vai? Pega uma bússola e faz assim com ela. E vê se ela funciona. Porque é assim que algumas pessoas querem fazer com a Bíblia. E a burra falou: não foi Deus. E montou no jumento. O diabo, quando veio questionar Jesus, veio com a Bíblia, veio com a palavra. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Questionando a identidade de Jesus e a busca de Jesus pelo Pai. A Jesus responde: também está escrito. Olha, só tem um também para responder. Quem essa palavra é a bússola. Eu vou dizer de novo. Só tem um também para responder. Quem tem essa palavra como bússola. Você precisa sair daqui hoje munido de também. É quando alguém diz assim: menina, tu tem direito a questionar. E você: mas está escrito: o Senhor pelejará por mim. E você vai se calar. Não, mas você tem. O Senhor pelejará por mim. O Senhor cuida de mim. Eu sou filho. Eu tenho uma palavra que está a meu favor. A palavra de Deus está aqui dentro, está sobre mim e vai fluir através de mim. Independente do que você faça, eu sei quem eu sou em Deus. Jesus responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A segunda característica de uma fé ousada é uma fé que crê num Deus que cuida. Diga comigo: cuida. Porque quem supre traz o que eu preciso. Quem cuida ao meu lado me protege. É diferente ou não? É porque eu creio num Deus que cuida que eu vou colocar a minha vida em risco. É porque eu creio num Deus que cuida que no momento desse, que meu pai está entubado, que meu pai não está respondendo a nenhum sinal, eu vou colocar em jogo, em xeque, se Deus cuida de mim ou não. Eu creio num Deus que cuida. Eu creio num Deus que cuida, que se Ele quiser curar, vai ser curado. Mas eu creio num Deus que se Ele quiser guardar, Ele vai guardar. Porque a minha fé está estabelecida em um Deus que cuida.
Isso não depende do que eu estou passando, depende de quem está passando comigo. E quem está passando comigo é maior. É olhar para a minha situação e achar que o reino do céu se estabelece na minha situação, se resume à minha situação. A minha situação é só um dos passos do caminho que eu estou seguindo. O meu momento é apenas uma etapa do caminho que eu estou seguindo. Porque esse caminho começou na terra, mas vai terminar lá, ó. E se você crê num Deus que cuida, mesmo quando a gente passa nos penhascos, a gente continua andando. Mesmo quando a coisa está fora de controle, a gente continua andando. Mesmo quando alguém está acusando, a gente continua. Diga comigo, andando. Jesus apresenta uma fé em um Deus que cuida. Alguém me ligou para contar um testemunho essa semana aqui. Passou o dia orando, pedindo a Deus força, direcionamento para superar uma situação financeira. Que a coisa estava fora de controle. Datas limites para se pagar um monte de boleto. Final da tarde, aparece um enviado do Espírito Santo e diz: o que está acontecendo? Foi não, porque eu estou passando por uma situação, porque tem coisa que a gente compartilha com quem é íntimo. Sim ou não? Porque Deus cuida de mim usando você. Você que está disposto, disponível, vulnerável a cuidar de quem está do lado. Quantas vezes eu já fui cuidado? Quantas vezes eu já fui cuidado dos momentos mais? E não pense que isso tem a ver com o dinheiro, não. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra. Às vezes é o carinho, inclusive, de um café que vem com um texto. E esse testemunho, essa pessoa me disse que no final do dia chega alguém e disse: o que está acontecendo? Por que o senhor está passando por isso? O que aconteceu? Não, porque meu dinheiro está bloqueado, só vai sair quando? Vai sair quando? Pronto, me dê esse negócio que eu vou pagar. Quem é que chega na casa do outro e diz: o que está acontecendo? Me dê suas contas para eu pagar. Eu declaro que vai chegar um bocado de gente na sua casa para fazer isso, amém? Recebeu também. Glória. Mas é porque nós cremos num Deus que supre. Nós cremos num Deus que cuida. E quem cuida está do lado. Quem cuida. O inimigo está onde? Não ao redor? O Senhor não, o Senhor está do lado aqui, ó. Bora, filho, bora, filho. Bora, filha. Não para, não desiste, não se entrega. Bora, meu filho, tem mais um passo. Está doendo, mas eu estou aqui, olha. Segura na minha mão. Não para agora não, você vai chegar. Neil Armstrong foi um dos primeiros, foi o primeiro homem a pisar na Lua. Para quem não acredita que o homem foi na Lua 6 vezes, viu? Na Universidade Federal de Pernambuco tem um pedaço de pedra da Lua, se você não acredita que ele foi. Eu, como físico, tenho que levantar problemas. Tem um pedaço de pedra da Lua lá. E como é que o senhor sabe que é? Quem não sabe é você, que não estudou química. É cada qualidade. Não. Oxi. Eu não me meto nas conversas dos outros. Eu não entendo de mídia. Eu vou dizer, ajusta o foco. Eu sei lá disso. Eu vou conversar com aqueles que sabem química. Não, eu sei bem pouquinho. Não sei mais de quem está dizendo que o homem foi da Lua. Você viu essa pedra lá? Ou só foi eu que vi? Viu, não foi? Glória. Foi Pavão que me mostrou. Sabe quem é Pavão? Pronto, ele sabe quem é. AC Pavão, diretor do Espaço Ciência. Está até passando por um problema. Eu vou orar por você, viu? Quem sabe um dia você me assiste. Ele mostrou um pedacinho de pedra da Lua. A gente fez umas análises lá. Você é da Lua mesmo? Eu disse, olha. Uhul.
O homem foi 12 vezes. O mesmo homem não. O homem foi 6 vezes. 12 homens pisaram na lua. Na primeira vez, Neil Armstrong, quando pisou na lua, ele sentiu algo. E ele relatou para o mundo o que foi que ele sentiu ali. Só que esse mesmo Neil Armstrong foi para Jerusalém. Isso não é a história da carochinha não, viu? Não gosto de estar contando história que não dá para comprovar não. Tem um vídeo disso, só procurar na internet depois. Esse camarada chegou num lugar e existem em Jerusalém ruas, que são ruas que foram feitas de 1910 para cá. Então o cara está, por exemplo, a Via Cruzes, aquilo ali não existe. A Via Cruzes que tem lá em Jerusalém hoje não é a Via Cruzes. É uma via feita e chamaram Via Cruzes. E o cara passa, chora, pega na pedra. Sinto muito. Mas é bonito, eu quero ir. Eu vou passar na Via Cruz, tirar um bocado de foto lá. Em nome de Jesus. Mas eu sei que Jesus não pisou ali. Foi bem distante, inclusive. Mas tem um lugar específico que tem um bocado de pedra, onde foi dita aquela palavra, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Já leu? Ali Jesus pisou. Aí estava Neil Armstrong e o historiador aqui do lado. Aí o historiador disse: existe 100% de certeza que Jesus pisou aqui. Aí Neil Armstrong foi. Neil Armstrong pisou na lua. Aí, se eu posso falar? Você pode. Eu estou mais emocionado pisando nessa pedra do que quando eu pisei na lua. Você tem noção do que ele disse? Eu estou mais emocionado pisando onde Jesus, aquele que supre, aquele que me acompanha, aquele que é, aquele que era, aquele que sempre será, pisou, do que pisar na criação dele. Eu estou pisando aonde ele pisou e eu sou digno disso. O teu Deus supre, mas ele não só supre, ele cuida. Eu já senti dores emocionais que só um Deus que cuida podia tocar no lugar certo. E você? Eu já precisei de empurrões que só um Deus que cuida podia me dar. Por isso que eu estou aqui. Você também. Ei, você não está sozinho não. Você não está sozinha não. Você crê num Deus que cuida. O diabo ainda levou Jesus, e eu termino agora. E não é mentira. A um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, o mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Uma fé ousada é uma fé que crê num Deus que está acima de todas as coisas. Repita comigo: eu creio num Deus que supre, que cuida e que está acima de todas as coisas. E é muito fácil falar disso quando se compara com outros deuses. Ah não, olha, acima de Deus ninguém. Isso é uma frase bonita de se dizer, não é? E quando que eu coloquei acima de Deus é minha mulher? E quando que eu coloquei acima de Deus é o trabalho que eu exerço? E quando o que eu coloquei acima de Deus é um sonho que eu tenho, que já frustrou todo o chamado de Deus na minha vida? Quem tem uma fé ousada não coloca nada acima do Senhor, porque acima de tudo está Ele. Então o resto é abaixo. Não, eu me casei
porque eu queria ser suprido. E você? Hã? Seja verdadeiro. Você se casou por quê? Você queria amar e ser amado. Você queria cuidar e ser cuidado. Você queria ter alguém para caminhar com você, para rir com você, para chorar com você. Você não queria alguém para brigar com você, mas isso veio de presente. Foi ou não foi? Para comer o biscoito que você gosta, para tomar o Danone que está na geladeira. Por que você está rindo, Emerson e Suane? Por que olhou um para o outro? Não é hora de acusações. Se Deus está acima de todas as coisas, ei, Ele está cobrindo. Se Deus está acima de todas as coisas e a minha família está abaixo, Ele está cuidando da minha família. Se Deus está acima de todas as coisas, Ele está cuidando do meu trabalho. Se Deus está acima de todas as coisas, Ele está cuidando do meu sonho. E se acontecer é porque Ele cuidou. E se não acontecer é porque Ele está cuidando também. Todo mundo sabe aqui que o meu curso foi engenharia. E quando eu me formei, glória a Deus, nasceu um engenheiro. Quase que eu mandava fabricar um capacete branco para mim. Eu vi uma risada tão animada. E eu todo animado, vou ser engenheiro, vou trabalhar na usina São José, vou substituir meu sogro. O negócio já estava todo arrumadinho, né? Aí eu fui orar. Porque se a gente coloca Ele acima de todas as coisas, tinha uma vaga para mim. Eu não vou dizer o nome, eu vou dizer. Navio carreteiro. Vê que nada contra navio carreteiro. Lá em Garaçu tem um navio carreteiro. Tinha um lugar para mim lá. Ou era isso ou era dar aula. Eu fui orar. E foi claro, vá dar aula. Eu disse, mas Jesus, é porque é vinho carreteiro, né? Eu vou botar em outro lugar. Eu sei que o eu está aí, no negócio do vinho. Eu fui orar, pedi a Deus o direcionamento. Oxê, que é isso? Eu me formei. Só o Senhor teu Deus adorarás. E eu quero adorar com capacete branco na minha cabeça. Eu já me vejo de capacete branco. Tive um sonho à noite. O povo sentado na cadeira, eu dizia, se ajoelha para orar. Eu fiz o quê, menino? Não é para tomar conta de máquina, não é? No outro dia eu liguei para a Cleo. Cleo, tu queria que eu fosse o quê? Ela, meu marido, que a gente não tinha casado ainda. Eu fiz, não, tu quer um professor, tu quer um engenheiro. Ela, o que houve? Eu disse, porque eu orei, Jesus disse que é para ser professor. Ela, se Jesus disse, vai. Só para ir, disse, meu Jesus. Naquele dia, morreu um engenheiro, nasceu um professor. Sabe por quê? Porque Jesus está acima de todas as coisas. E eu não sabia que isso aqui ia acontecer. Vê só, levanta a mão quem foi meu aluno aqui. Olha para trás. Se eu tivesse sido engenheiro, eu ia dizer, levanta a mão, máquina. Gerador, levanta a mão. Linha de transmissão, inversor, levanta a mão. Jesus está onde? Aonde? Quem coloca Deus acima vive o propósito dele. Quem tem uma fé estabelecida em um Deus que está acima de todas as coisas, quando dá errado ele diz, obrigado, porque deu errado aqui, mas tu continua cuidando, segurando na minha mão. Eu não disse que ia terminar, não foi? Terminei, mas eu preciso ler 3 textos antes. Eu terminei. Calma. Pastora Jeane, fique tranquila, viu? Está chateada só porque eu não trouxe os copos, eu esqueci. Bota por favor para mim aí, Marcos capítulo 8, versículo 1.
Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhe disse, verso 2: tendo compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam: como poderá saciá-los se não tem pão no deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães você tem? E eles responderam: 7. 5 pães. Quantos peixinhos? 5 pães e... Marcos contou logo o bolo, 7. 5 pães e... Amém. Quantos pães você tem? Eles responderam: 7, vai. Então mandou o povo sentar no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha os peixinhos, e abençoando, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Qual foi a primeira pergunta que o inimigo fez para Jesus? Se tu és, transforma essa em... O diabo disse: se tu fores, se tu és, pega isso aqui que eu quero e faz o que tu queres. Jesus disse: não. Só que em Marcos capítulo 8, Jesus se coloca como um Deus que supre. Não, você não entendeu isso. Mediante a palavra do diabo, não. Mas mediante a necessidade do meu povo, sim. Você começou a entender? Fica de pé aí. Vamos lá. O diabo diz: faz, Jesus. Só que agora veio algo. Não foi o diabo que disse. Foi quem? A necessidade. O que a necessidade disse? Deixa isso aqui só mais um pouquinho. O que foi que a necessidade? Qual foi a necessidade que se apresentou? Diga: fome. Fome. Aí Jesus disse: agora eu vou fazer. Eu não vou transformar pedra em pão, não. Eu vou multiplicar o que alguém já fez. Não, preste atenção. Eu não vou transformar pedra em pão, não. Eu vou pegar o que um adorador fez e multiplicar. Vou dizer a terceira vez. Não, eu não vou trazer a existência, não. Eu vou aumentar o que alguém com esforço, com dedicação, com amor já fez. Aí pega lá os 5 pães de alguém e diz: me dá o pão aqui. Eu sou um Deus que supre. Pão para você, 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 pão para você. Não, peraí. Tem pão aí no teu cesto, Pedro? Tem. Tem pão no teu cesto, Tiago? Tem. Tem pão no teu cesto, Levi? Tem. Serve. Aí Levi, bota a mão lá no cesto e... Toma pão, Cássio. Toma pão, Jeane. Toma pão, Tássia. Toma... Oxi, tá parecendo uma padaria aqui. Toma pão, Paulo. Toma pão, não para não, é? Toma pão, toma pão, toma pão. Quanto mais pão dava, mais pão tinha. Quanto mais pão dava, mais pão tinha. O inimigo queria que Jesus fizesse algo limitado. Jesus disse: eu sou abundante. Declara sobre quem está do teu lado: o teu Deus vai suprir de forma abundante as tuas necessidades. Segura aí. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Deixa esse texto aí, deixa lá. O que foi que o inimigo disse a Jesus no segundo momento? Se tu és o Filho de Deus,
lança. Não foi isso? Já entendeu aí, né? O inimigo disse: se tu és o Filho de Deus, então Jesus obedeceu. Mas no Atos capítulo 1, versículo 9, está Jesus aqui, ó. O céu aberto. E ele começou a subir. No capítulo 4, o diabo disse a Jesus: olha, te joga. No capítulo 1, versículo 9, Jesus disse: eu não vou me jogar aqui não, que isso aqui já é meu. Eu não vim aqui para me lançar, eu vim aqui para levar o que é meu lá para cima. Já pensou? O diabo vendo Jesus subir, e Jesus olhando só para o povo, dizendo assim: eu vou vir buscar você, viu? Eu vou vir buscar você, viu? Eu vou vir buscar você. Eu vou vir buscar você, viu, Cristotema? Eu vou buscar você, viu, meu filho? Eu vou buscar você, viu, minha filha? Olha ele subindo. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. No último momento o diabo disse o que a Jesus? Se você me adorar, se você se prostrar, eu vou te dar tudo sobre esses reinos. Pode pegar agora. O que Jesus fez? Se afasta de mim, porque só a Ele eu vou adorar. Só a Ele está sobre todas as coisas. Só a Ele. No capítulo 27 de Mateus, Jesus é crucificado. No capítulo 28, versículo 18, Jesus já ressuscitou. E quando ele se apresenta para o povo, ele diz: todo poder me foi dado no céu e aonde? No céu e aonde? O que o inimigo queria dar era aqui, ó. Mas o poder e a autoridade que foi dada a Jesus foi aonde? No céu e na terra. Porque na fé de Jesus, Deus estava acima de todas as coisas. Ei, deixa eu te contar uma coisa: nada que tu viver de melhor nessa terra se compara ao que tu vai viver no céu. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma lágrima que você derramou aqui vai ficar sem recompensa no céu. Porque a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E é para lá que você vai. É lá que você vai passar a eternidade. É lá que a morte não vai ceifar a tua vida, nem a vida de quem está com você. Onde é que está a tua esperança na noite de hoje?